Pilastra da Verdade. Pois é, meus amigos, voltei com novos argumentos e novas indagações. Grato sempre pelo apoio. Vocês observaram aqui, ó, parece que o microfone tá no ar, né? Vai aqui, chega aqui e some, ó. Parece que tá no ar. Isso aqui é um milagre de Zeus aqui no canal Pilastra. Não, aqui fica tranquilo que isso aqui é um chroma key. E hoje nós vamos ouvir um pouco um culto, uma pregação, pra ver se eu me converto de novo. Tô doido pra ver um milagre, uma palavra bem pregada, pra ver se eu me converto novamente, uma palavra bem aplicada. E vamos um pouco da mensagem desse cidadão aqui, que eu achei interessante. Mas a pregação dele a gente vai ouvir um pouquinho, vai ver onde é que tá a contradição, se ele falou a verdade ou não. Pelo tema você já vai entender, viu? Pelo tema você já vai entender. Agradeço a todos vocês pelo apoio, vocês têm sido legais comigo e vamos para frente. O vídeo aqui, na verdade, vai ser um vídeo que eu vou mostrar o quanto a classe religiosa está enganada, o quanto essas pessoas são enganadas com a própria Bíblia, com a religião, com tudo que aprenderam durante todo o tempo. E eu também fui assim, eu acreditava desse jeito. Então dificilmente uma pessoa dessa vai jamais reconhecer que tá fazendo papel de criança, né? Papel de infantil, e às vezes dá um pouco de dó, mas a gente sabe que infelizmente o que a religião fez no nosso país é muito sério, gente. É sério, gente. E eu não sou melhor nem pior do que ninguém, mas eu caí nessas armadilhas das religiões por 25 anos, eu já falei aqui. E às vezes eu fico observando, às vezes eu coloco alguns vídeos antigos meus para escutar as cargas d'água, as baboseiras que eu falava sem saber, acreditando, cara. E às vezes eu fico pensando, será que era eu mesmo? Será que não é outro? Porque eu não acredito que essa pessoa sou eu. Eu não acredito, e eu fico ali refutando eu mesmo, observando. Então eu já passei por isso. Eu não sou melhor do que esse cidadão aqui e outros que estão na igreja, não. Eles acreditam, eles têm fé. Vamos para frente, vamos continuar aqui, vamos ver a pregação desse cidadão aqui. Vamos lá. Quero agradecer a todos pela condução que essa reunião trouxe até aqui, um ambiente tranquilo, pelo tema e favorável para a ministração do Evangelho. Bom, o tema da nossa mensagem é buscando Deus aonde Ele não está. Pronto, para dar continuidade. Olha o tema que o cidadão colocou aqui. Buscando Deus aonde Ele não está. Espera aí. Buscando Deus aonde? Ele não está. Espera aí. Onde é que está a onipresença de Deus? Esse Deus que vocês acreditam, existe um lugar que ele não está? Se existir, então não tem onipresença. Vocês entenderam o que a religião faz na mente da pessoa? A pessoa prega uma coisa contra o próprio Deus sem saber, achando que está pregando a favor. Buscando Deus onde Deus não está. Se ele não está, ele está ausente. Se ele está ausente, não há onipresença. Então logo esse Deus não tem poder coisa nenhuma. Onipotência, onipresença, onisciência. Eu já estou dando aqui uma pincelada aqui já no tema, para vocês entenderem o quanto esse povo está enganado. Vamos continuando aqui. Eu vou repetir. Vamos lá, repete. Buscando Deus aonde Ele não está. Vamos ler um texto do apóstolo Paulo em Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número
6. Eis a palavra. Olha lá. De fato, Ó. sem fé, é impossível agradar a Deus. Tá vendo aí Vocês onde sabem? é que tá o segredo? Vocês estão vendo onde é que tá o segredo? O segredo da mente fechada é esse aí. A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu sempre digo aqui que a fé é cega e surda. Olha o que ele leu aqui. Sabe que a igreja não tem fé, Olha. tem obras, tem sacrifícios. Paulo disse, não é com sacrifício e nem com obras. Tem que ter fé. Não É é isso que uma acaba fé irracional, é fé naquilo que está feito e não pode ser anulado. Os crentes não têm fé para acreditar no que Cristo fez. Senão, eles não fariam novamente. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que os buscam. É dentro desta frase que vai se desenvolver a nossa homilia. Entendeu? Vocês já entenderam o que é que vem pela frente. Vocês já entenderam? Cadê madeira de dar em doido? Tá aqui. Madeira de dar em doido daqui. Eita! Eita! Eita, eu bato aqui porque a almofada não tá aqui não. Quando eu digo assim, madeira de dar em doido, não tem nada a ver com cidadão aí não, gente. Respeita a pessoa dele. Eu estou falando... Madeira de dar em doido é ideias que eu refuto ideias e também sou refutado pelas minhas. E não importo para isso porque todos têm o direito. Nada contra esse rapaz aqui, esse senhor, esse cidadão, esse pregador. Porque eu já fui assim. Eu pregava com essa intensidade. Agora, se você ir para o mundo da realidade, você vai ver que isso não tem sentido. Quando ele fala da fé, trazendo o texto bíblico, isso aí já refuta a realidade da vida. Fé não funciona, fé não existe. Meu amigo, fé, você tem a sua, cada um tem a sua. Agora, não funciona. Agradar a Deus, Deus quem? Cadê? Tá onde? Que lugar? Quando você chama, não aparece. Você só acha que sente Deus. Nós vamos fazer hoje uma análise sintática. Nós primeiro vamos fazer uma confissão de fé. Senhor e Ou Cristo, sintética. eu te louvo, te exalto, te engrandeço o nome pelos seus grandes feitos. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso... E não reclame não se você assistir esse vídeo que eu tô colocando uma pregação sua aqui no canal ateu. Canal ateísta, refutando o que você está falando, que você acredita, não a sua pessoa. Eu sou contra qualquer agressão que seja verbal ou física a qualquer ser humano. Esse canal é um canal de muito respeito, deixando claro. E quando eu uso aqui a imagem de alguém, ou então o áudio com alguém falando, eu sempre deposito respeito pela pessoa e pela família da pessoa. E não me coloco como melhor. Nunca vou me colocar como melhor. Eu me coloco como eu era assim também. Estamos alegres. Quando o Senhor nos resgatou do império religioso, nós estávamos tristes. Espera aí. O Senhor nos resgatou do império religioso? Não entendi. Porque eles estão dentro da religião, dentro do império, mas Deus resgatou eles do império. Vocês entenderam que as mensagens trabalham em cima de refutações próprias, de contradições? E é isso que ele falou da tal da fé faz, é cegar a pessoa, é surdar a pessoa. Hoje, sobre o teu domínio, estamos como quem sonha. Continua a usar as ferramentas que o Senhor dispõe. Cada um desses são instrumentos da sua paz, ministros habilitados pelo Evangelho para pregar as insondáveis riquezas de Cristo. Ei. Esta é uma manhã das grandezas das revelações. Eu te peço uma vez mais que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra e todo o povo. Deixando claro, eu não vou ir até o final desta palavra dele não, gente. Eu vou até o ponto fundamental, que foi buscando a Deus onde ele não está. Quem está dizendo é ele. Não sou eu. Eu acredito que Deus não está em lugar nenhum. Primeiro que deuses foram inventados. Não existe Deus nenhum, em lugar nenhum, dimensão nenhuma. Anthony, como surgiu tudo isso? Não sei.
De uma coisa eu tenho certeza que, caso existiu alguma coisa grande que tivera vida e deu início a alguma coisa, linha na pipa há milhares e milhares e milhares de anos. Não existe aqui conosco, nem nada fora do que é físico, mundo espiritual. Isso nunca existiu. Eu acreditei, nunca. Nem no satanismo, nem no cristianismo, nem no budismo, nem no espiritismo, nem no judaísmo, nem no islamismo, nem no quimbandismo, do candomblesismo e etc. Mormonismo, testemunha de Jeová, adventista e vai para frente. Espiritual, mundo espiritual, na minha opinião, isso é uma opinião minha e de vários que pensam iguais a mim, que raciocinam de uma forma lógica, é tudo uma falácia, meu amigo. O resto é conversa para boi dormir, acordar no matador e virar churrasquinho. Vamos para frente. Aqui e pelo YouTube, digam amém. Amém. Análise sintática é o estudo que analisa cada elemento que entrega o período de uma frase, aonde o verbo é a palavra mais importante dos demais elementos. Olha só. Eu vou fazer uma análise sintática, não do texto, mas desse verbo aqui, buscar. Por quê? Porque é comum ouvir as pessoas dizendo: eu vou à igreja para buscar a Deus. Mas quando a pessoa... Observa, ele já começou a refutar ele mesmo. Presta atenção, que ele vai falar aqui. A pessoa diz, eu vou à igreja, ela está se referindo a um local e não a ela. Então isto faz com que as pessoas busquem Deus aonde Ele não está. Porque Deus não está nos prédios. Ó. Quando você chegou aqui, Deus chegou com você. Cara. Putz grilo. Putz grilo, para não falar um palavrão, porque eu não falo isso aqui. Putz grilo. Cara. Existiria um lugar onde Deus não está, caso exista, que vocês acreditam? Cara, eles conseguem refutar eles mesmos e eles não observam isso. O que a fé faz, cara? O que essa crença religiosa faz há milhares de anos? E vem atrofiando, vem enganando, vem enganando. Cara, olha só, ó. Quando nós formos embora, Ó. este local será paredes, é um salão de festa alugado. Existe um hino que um cidadão cantava lá na igreja o tempo todo. Quando eu cheguei aqui, meu senhor já estava. Já refuta ele aqui. Quando eu cheguei aqui, meu senhor já estava. E dentro da igreja ele passeava. Deus passeava antes do povo chegar. Mas ele está dizendo o contrário. Está dizendo que Deus chega quando a pessoa chega. Quando a pessoa sai, Deus sai. Então Deus não é onipresente. Deus é pessoal. É aquele Deus que eu falei sempre para vocês aqui. Aquele Jesus mental que a pessoa tem. O da Bíblia tá dentro da Bíblia. Dentro da Bíblia faz tudo lá dentro do livro. Abriu, ele faz milagre, cura, faz tudo dentro da Bíblia. Ressuscita morto, mas fechou a Bíblia, acabou. Não tem mais poder desse Jesus. Ele agora é um mental. Só que o mental, acontece o que ele falou aqui. É verdade o que ele falou aqui, o mental, o Jesus mental, o Deus mental é assim. Aonde ele vai junto. Enganando ele. Nas coisas que ele acredita que existe, né? Que existem. Enganando ele. Quando ele chega... Deus chega com ele. Que ele vai embora, Deus vai embora. Aí quando sai, a igreja fica vazia. Ali não tem Deus, não. Por exemplo, aqui Deus não tá aqui comigo, não, viu? Deus não tá aqui, não, porque eu sou ateu, Deus não vai estar aqui comigo. Então, ele não importa o que eu falar aqui. Não vou ser nunca punido, porque ele não tá aqui. Não tá me ouvindo? Vocês entenderam o quanto eles refutam eles mesmos? Para a ministração confortável do evangelho. Eu poderia fazer isso na minha casa. Aliás, já fiz. Só que o Miguel ia lá, comia meus Danones todos. Eu disse, não. Para ficar abrindo minha geladeira, comer o meu Danone, meu irmão. Para comer o que é meu. Ele falou a verdade aí. O que crente gosta de fazer para ir na casa dos outros é comer, viu? É comer. Crente vai na tua casa comer, meu amigo, ó.
É, nisso ele não tá errado, não. No tempo que eu era pastor era assim, no tempo que eu era pra igreja era assim. Eu tinha um culto lá em casa, não tinha que fazer, ó, uma panela de arroz doce pro final do culto. Tinha gente que ia só por conta do arroz doce. Era, ou então bolo, fosse um aniversário, aí ia. O culto na minha casa era assim, quando era um culto normal, aquele culto de agradecimento, de simples, 5 pessoas. 5 pessoas. Geralmente aquele que era alienado nas ordens da igreja, que tinha que ir, que o presbítero, o diacho, ia, né? E a família. 5, 6. Mas quando dizia assim, não, o culto amanhã na casa de Antônio Galvão, pastor Antônio, lá vai ter um arroz, no final doce, um bolo, guaraná, porque festa de crente só dá guaraná, Coca-Cola, fazendo propaganda da Coca-Cola aqui não, gente, é refrigerante, só dá isso. Mas ia, lotava, gente ficava lá de fora. E tá, o culto tava rolando e gente lá, tentando, esperando, contando com a hora de finalizar o culto pra, ó, comer. Ele falou a verdade, aí que desse ponto ele não mentiu não, o crente só vai na casa de outro pra comer. Deus já basta a minha fome. Então, as pessoas são interpeladas pelas outras e perguntam, aonde você vai? Eu vou à igreja que hoje é dia de buscar a Deus. Fazer meu argumento, viu? E muitos deles se baseiam na palavra buscar ali. Porque Paulo disse o seguinte, que se aproxima dele, creia que ele existe e que ele se torna galardão dos que o buscam. Então Paulo diz que tem que buscar. Bem, é aí que entra a análise sintática. É preciso levar em consideração duas coisas nesse texto. O que é que o autor tinha em mente quando ele utiliza o verbo buscar? Será que ele estava utilizando o verbo buscar no sentido de procurar, tatear, remexer? Ou será que ele estava utilizando o verbo buscar? Esse artifício que ele usa, que eu usei muito quando eu pregava, né? Que é a chamada de exegese do texto. Exegese significa a arte de expor uma ideia do texto. Todo crente que aliena pessoas, às vezes sem saber que está alienando, né? Não estou dizendo que ele é enganador, porque ele sabe que ele é enganador, não. Não estou dizendo isso, não. Eu enganava sem saber que estava enganando. Entre aspas aqui, deixa eu falar uma coisa. Esse artifício aí, que eles usam, que eles querem entrar na mente de quem escreveu, não, vamos entender o que o escritor quis dizer aqui. Que coisa absurda! A gente só consegue ver isso quando a gente sai. Se esse cidadão um dia, ele realmente, não sei do futuro da vida dele, espero que ele viva muitos anos, para dar tempo ele reconhecer e ele entender que tudo que ele está falando não tem sentido com a vida natural e ele voltar em si e ele vir para o mundo racional como eu vim, ele vai pegar essa pregação dele e refutar essa pregação dele, como eu faço com as minhas pregações. Vai dizer, cara, olha o que eu falava. Mas no caso dele agora não. Agora o que ele falou aí, não, o que ele falou aí é 100% verdade. Se ele assistir o vídeo eu falando aqui, ele vai dizer, esse ateu tá totalmente equivocado, o que eu falei é verdade. Verdade em quê? Em quê? Enquanto você tá falando aí, moço, tem milhares de pessoas sofrendo nos hospitais, precisando de uma cura, precisando de que esse Deus que você tá falando chegue lá. Na África agora, milhares e milhares de crianças morrendo de fome. Morrendo de fome. Eu vi um vídeo, mandaram um vídeo pra mim, que eu não vou colocar vídeo nenhum aqui, de sofrimento. Porque sofrimento a gente sabe que existe, sim. E é muito. E a criança desnutrida ali, ó, que você não conseguia ver mais carne praticamente, somente os ossos, o esqueleto da criança. A barriga lá pra dentro. E a criança andava assim, ó, dando as passadas bem lentas. E ia no chão assim, pegava uma formiguinha, meu. E comia a formiguinha. E saía procurando outra formiguinha pra comer. Será que esse Deus não vê isso, não? Esse Deus está com você onde você chega, né? Aonde o crente chega, ele tá junto. Mas ele não tá nesses lugares. Então preste bem atenção nisso, viu? Observe o que está acontecendo pelo mundo. Então isso não tem sentido não, viu? No sentido de buscar entender, compreender. Então é preciso fazer uma análise disso.
Porque se ele usa o verbo buscar, nos procurar, ele entra em conflito com aquilo mesmo que ele disse. Atos capítulo 17, versículo de número 24, olha aí. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Pode parar. Você tá vendo que a Bíblia refuta ela mesma? Olha só, eu não vou mais continuar aqui, que eu não vou ouvir a pregação dele até o final. Eu só peguei o início da pregação dele, com esse texto aqui que ele tá mostrando, e o tema da pregação dele, que não tem nada a ver com a realidade, nem com o que ele acredita, não tem nada a ver. Buscando Deus onde Deus não está. Ele mesmo está refutando ele mesmo, a religião dele, o Deus dele. Está dizendo que o Deus dele não é onipresente. É por isso que quando o Jason ele fazia algumas lives, acredito que ele vai voltar a fazer novamente, ele já falou que vai, ninguém sabe quando. Ele falava muito isso nas lives, sobre isso. Se dizem que o mal existe, de fato o mal existe no mundo natural, onde tem pessoas vivas. Onde tem vivos, até no mundo animal vai ter o mal e o bem. Isso é uma questão de realmente personalidade de cada um, temperamento, sobrevivência. Animal que está sendo comido pelo outro animal, aquele é o mal para aquele que está sendo comido. Para o outro é o bem. Mas para aquele que está sendo esmagado ali, sentindo dores, quem sabe, não sei, mas claro, torturas, é o mal. No meio dos seres humanos também, quando há uma violência contra a criança, quando há uma violência contra a mulher, contra idoso, contra qualquer pessoa inocente, quando há um desastre natural, soterramentos, terremotos, também furacões, vulcões que matam milhares de pessoas, isso é o mal. Esse é o mal. E o mal também não está só na mente daquele que quer fazer o mal contra outra pessoa. Mas se Deus é onipresente, ele está até dentro do mal. Porque a onipresença está em qualquer lugar, qualquer canto. Não tem canto que ele não esteja. Aí, Jesus, ele dava um show quando ele dizia assim. Ele diz sempre, mas ele dizia nas lives, ele dizia: como poderia de um rio correr duas águas? Como dentro de um Deus teria o mal e o bem ao mesmo tempo? Então eles não entendem isso. Ele está refutando ele mesmo aqui. E está refutando o Deus que ele acredita, está refutando a própria Bíblia. E ele não percebe isso. Ele está refutando quando ele diz que Deus chega com a pessoa onde a pessoa chega. Ou seja, Deus não é onipresente segundo o que ele está dizendo aqui. Mas ele acredita que Deus é. E ele começa a falar um monte de coisa, moço. Então o que eu quero deixar claro aqui, nesse vídeo, já finalizando, é que esse é o engano que as pessoas não observam. Ele não observa, ele tá falando bonito, na língua dele tá dando um show todo caracterizado, que era isso que eu fazia também, da autoridade, né? Parece que dá autoridade. E ali, deve ser um líder sim, a igreja, tanto que a igreja dele tem um tema, o nome aqui, no canal aqui, dele aqui, ó, Igreja em Espírito e em Verdade, já tá dizendo tudo, em Espírito e em Verdade. Será que Espírito é verdade mesmo? Será que a verdade é verdade mesmo, Espírito? Ou não? Ou não? Então, eu só peguei esse início dessa pregação desse rapaz para falar para vocês o quanto a religião engana as pessoas. A religião faz você falar bonito, mas não percebe que o que você está falando não tem contexto com a realidade. E o religioso, ele consegue contradizer ele mesmo, ele consegue refutar ele mesmo. Ele coloca em contradição até o que ele fala para quem é inteligente está assistindo, para quem não acredita nessas bobeiras. Agora, para quem acredita, vai acreditar do jeito que ele está falando aqui. Aí. Não, o que ele está falando é tudo verdade. Aí leva para a Bíblia e começa a tentar contextualizar e fazer uma chamada homilética, exegese, oratória, retórica, eloquência que é a arte de falar bem. E pega um texto bíblico, qual que está escrito o texto aí, ó? O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, tá, até as maldades, sendo ele Senhor do céu e da terra, Senhor do céu e da terra, que vê tanta coisa ruim, tanta destruição e não faz nada. Não habita
em santuário feitos por mãos humanas. Tá vendo aí? O versículo está refutando ele mesmo. O versículo está refutando ele mesmo. O versículo está dizendo que Deus não é onipresente coisa nenhuma. Mas pergunta para ele se o Deus dele não é onipresente. Se o Deus dele não está aí neste momento ouvindo essa pregação dele. Se o Deus dele não está aqui agora ouvindo eu falar. E não está ouvindo você que está assistindo. Então eu vou encerrar por aqui, cara. É fácil entender que essas pessoas são enganadas. É fácil entender que essas pessoas são enganadas. Eu fui também. Nada contra o ser humano que essa pessoa é e que essas pessoas que estão assistindo essa pregação. Mas se ele parar e ele fazer uma análise no que ele pregou e comparar com a realidade, ele vai ver que ele falou tantas coisas que não tem sentido com a realidade, que ele refutou o Deus dele, ele refutou a Bíblia refuta ela mesma e vai refutando a vida e ele vai contradizendo, e aí vai até o último dia da vida. Porque é assim que a religião faz. É isso que a religião faz na mente humana. Vocês entenderam? Então, fico por aqui. Esse vídeo foi apenas para refletir com vocês o que acontece dentro dessas igrejas, dentro dessas tribunas, desses púlpitos, essas pregações aí. Eu via de cós salteado. Isso resolveu o que na minha vida? Nada. E na vida de ninguém resolve. Saiu da porta da igreja e depois de uma pregação dessa, sai feliz. Fiquei regozijado. Mas as dívidas continuam. Mas a doença, a enfermidade continua no corpo. Todo mundo sabe disso. O correr atrás para sobreviver continua ativo. A fé não funciona para nada a não ser só para acreditar no imaginário. Somente isso. Mas Deus chegou com ele e saiu com ele. Mas se ele vacilar, ele é atropelado, morre, e nesta hora Deus não faz nada para impedir que ele seja atropelado. Então, meu amigo, isso é conversa para boi dormir. O tempo de hoje, a era de hoje, não dá mais para acreditar nisso, não. E se você parar para pensar, você vai ver que você está fazendo uma arte de bobo aí. Porque você tem essa fé e acredita, eu duvido. Se for um pastor, deve ganhar um dinheirinho, né? Não sei. Não vou julgar isso aqui. Eu só coloquei aqui, no caso, o início da pregação dele, que não tem nada a ver com aquilo que ele começou a pregar e está pregando, e a própria Bíblia também. E aqui ele está tentando explicar aquilo que já é contraditório. Porque esse texto que ele aqui em Atos 17, 24, está aqui escrito na parede, entendeu? Na parede da igreja dele, não sei se é a igreja dele, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Ou seja, está dizendo que não é onipresente, está dizendo que ele não está nessas igrejas, nos templos, e que ao mesmo tempo só está em pessoas mentalmente. Então não é onipresente. É um Deus pequeno, um Deus curto, um Deus que... É por isso que ele não ajuda uma criança quando é violentada, porque ele não está ali, né? Porque Deus não está ali. Ali é um ambiente... Não tá. Por isso que ele não ajuda uma pessoa que está no hospital do câncer, porque ele vai fazer o que lá? Só ver sofrimento e não fazer nada? Cadê o poder desse Deus? Vamos para frente. Um abraço, fiquem na paz. Antônio Galvão, pilastra da verdade. Eu fui, mas eu vou voltar. E eu volto com novos argumentos e novas indagações. Ok? Saiba disso. Um abraço. Pilastra da verdade.